Jornal da Rede Alesp. Bem, Tayana, a gente já começa dando um giro informativo aí via Skype, com os nossos repórteres trazendo aí muitas notícias durante essa edição do Jornal da Rede Alesp. Quem está com a gente no Skype, conta para mim. Bom dia, Júlia. O que você traz de informação para a gente hoje? É a Júlia Stanzioni que está com a gente hoje. Exatamente. É isso mesmo, Ana Teixeira, Tayana Conrad. Bom dia para vocês, logo no início do jornal. Bom que coisa dia. boa. Bom dia. Pois é, e a gente já fala do que aconteceu ontem à noite na Assembleia Legislativa de São Paulo, de modo remoto, né? Mais um ato solene aconteceu com a transmissão da Rede Alesp. Foi um ato solene em comemoração do Dia do Agricultor, que foi comemorado no dia 28 de julho. Ontem nós tivemos esse ato solene em ambiente virtual, foi promovida pela Frente Parlamentar do Agronegócio Paulista, a SP Agro, que tem o deputado Itamar Borges como coordenador, ele que conduziu esse ato solene ontem na nossa Casa Legislativa, em conjunto com o Fórum Paulista de Agronegócio e a Frente Parlamentar Agropecuária, também composta por integrantes do Congresso Nacional. Lembrando, né, Luciano, Tayana, nós falamos aqui no Jornal da Rede Alesp nas últimas semanas justamente sobre a importância do agronegócio, não só para o estado de São Paulo, mas também como impulso para a economia do Brasil nessa pós-pandemia, o quanto o agronegócio se tornou ainda mais fundamental nesse momento de transição da pandemia, de reabertura. Então, só um dado importante, as exportações de agronegócio paulista cresceram 10% só nesse primeiro semestre de 2020, resultaram aí, então, um saldo positivo em 2019, é por isso que nós ouvimos aqui também o presidente da Embrapa, outros representantes do agronegócio, até mesmo o secretário de Abastecimento e Agricultura do Estado de São Paulo, que também participou desse ato solene, contando e falando e dizendo da importância do agronegócio para o Estado de São Paulo, e também o Parlamento Paulista tem esse olhar dedicado ao agronegócio com o deputado Itamar Borges, do MDB, que falou muito sobre essa importância dessa comunicação entre legislativo, agricultor, do impulsionar a agricultura, né? O Luciano, ele conhece muito sobre o agro, né, Julie. Luciano? Sempre fala sobre a importância do agro, então a gente traz para o legislativo um momento de agradecimento ao agricultor e também dizendo o quanto ele é importante para essa retomada da economia, né, Luciano? Pois é, eu já fui repórter de agro, né? Então eu gosto muito, assim, já trabalhava viajando, viajava para o Maranhão, viajava para Mato Grosso e tal. E a importância estratégica de São Paulo, né? Igual você falou, assim, da gente estar falando disso aqui na casa. São Paulo é uma das principais rotas de saída das nossas exportações do agro, né? Que é o Porto de Santos. Então, as commodities vêm lá, principalmente do Mato Grosso, vem dos, né, o Sul tem o seu porto, lá o Nordeste também tem o porto de Itaqui. Mas, assim, São Paulo tem uma posição hoje estratégica para o agro, né, além de ter produção de várias... setor sucroalcooleiro aqui no interior do estado, né? Então, São Paulo tem uma importância hoje muito estratégica para o agro e para as exportações brasileiras. E justamente tanto o deputado Itamar Borges quanto o deputado Fernando Cury destacaram a importância da frente parlamentar voltada ao agronegócio, que foi instituída em maio de 2019 aqui na Assembleia Legislativa. Também o deputado Itamar Borges destacou, né, que são 160 anos do Ministério da Agricultura. Então, a gente vê que a agricultura e o agro é histórico também, né, Luciano? Não só nesse momento, Tayana, não só nesse momento da pandemia, de se impulsionar novamente a economia de São Paulo e do Brasil, mas é algo histórico que é próprio do Brasil. O evento também contou com a presença do deputado Barros Munhoz, do PSB, do próprio Fernando Cury, como eu acabei de falar, do Cidadania, e do deputado federal Arnaldo Jardim. Também participaram do evento os produtores Antônio Capellini e filho Vitor Capellini, e o coordenador do Fórum Paulista de Agronegócio,
o Edivaldo Del Grande, além do secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Gustavo Junqueira. Só lembrando, se eu não me engano, há 2 semanas nós escutamos o secretário Gustavo Junqueira aqui no Jornal da Rede Alesp, e ele falava o quanto o setor do agronegócio, o quanto os produtores foram importantes para esse início de pandemia há quase 4 meses, para que São Paulo e todo o estado de São Paulo não sofresse um desabastecimento, porque a preocupação das pessoas era justamente chegar num supermercado e não ter nada para comprar, naquele momento que ninguém sabia o quanto tempo ficaria em casa, se poderia sair para comprar alguma coisa. Então é importante destacar essa fala do secretário de Agricultura e Abastecimento, Gustavo Junqueira, nesse momento do Jornal da Rede Alesp, e também ontem participando desse ato solene, relembrando, a gente sempre fala aqui, que a Rede Alesp transmite tudo o que está acontecendo aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, o ato solene de modo remoto, né? Também as comissões que acontecem na casa. Importante destacar e dizer para a população o quanto essas pessoas são importantes, que às vezes a gente deixa de lado um pouquinho, né, o produtor, né? A gente vai lá no supermercado, compra coisa, diz que tem um preço, tem um outro, mas a gente não sabe todo o trabalho que é feito por trás disso, né, Luciano, Tayana? Júlia, então, ia falar disso, né? Nós falamos muito, a gente exalta muito a questão das grandes, dos produtores de soja, dos produtores de milho no nosso país, mas assim, o pequeno agricultor, né, é a maioria. Né, os pequenos agricultores que trabalham nos cinturões verdes aqui em volta de São Paulo, em outras cidades do estado, outras grandes cidades do estado, ele é essencial, né? Quer dizer, esse pequeno agricultor que vai levar o alimento ali para os sacolões, para os supermercados, né? Que vai abastecer as cidades, né? Então, temos que ressaltar a importância desses pequenos agricultores e agradecer o trabalho deles, né? Porque eles estão ali todos os dias, ali 4, 5 horas da manhã, e vão o dia inteiro, né? Para abastecer, enfim, para trazer alimento até a gente. Justamente. E outro ponto destacado ontem no ato solene em comemoração do Dia do Agricultor foi do deputado Barros Munhoz, que agradeceu o cooperativismo de crédito e o cooperativismo de forma geral, que é importante justamente também esses cooperativismos, né, em todo o estado de São Paulo, para justamente esses pequenos produtores poderem escoar a sua produção. E, assim, o Jornal da Rede Alesp sempre muito ligado em tudo que acontece. Também nas últimas semanas nós trouxemos um especialista aqui no Jornal da Rede Alesp para falar sobre cooperativismo. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre como funciona o cooperativismo, esse sistema e tudo mais, corre lá também no YouTube, no canal da Rede Alesp lá no YouTube, para saber um pouquinho mais. E as nossas produtoras trouxeram, então, um especialista para falar sobre cooperativismo e o quanto esse novo modo de se fazer economia funciona, e isso funciona muito no agronegócio, Tayana, Luciano. Funciona. A gente tem um exemplo aqui do nosso lado, aqui um estado vizinho, que é o Paraná, que tem grandes e eficientes cooperativas. É um exemplo a ser seguido, né, para todo o Brasil. O Paraná se organizou já há bastante tempo e funciona, viu? Funciona para pequenos produtores, conseguem negociar preços de insumos, né, para a sua plantação mais baratos. É uma alternativa muito viável, muito bacana, e que os produtores do estado de São Paulo, né, devem seguir cada vez mais. É isso mesmo, Luciano. E a gente reforça aqui, né, que todos esses movimentos que a Assembleia Legislativa de São Paulo faz com ato solene, com sessão solene, é um reconhecimento para essa gente que se sente representada pelos deputados na nossa casa parlamentar, não é, Luciano, Tayana? Então, é importante essa via de mão dupla, esse reconhecimento, e mostrar o quanto se tem feito também por esse trabalho nesse nosso interiorzão, né? É tão gostoso quando a gente vai para o interior. Eu sempre falo isso aqui quando eu tenho oportunidade, quando a gente vai para o interior, quando a gente podia viajar, né? Agora a gente fica quietinho em casa, mas é legal você ver as plantações, as canas de açúcar, as plantações
plantações de laranja ali no interior. Visualmente é muito bonito e a gente não sabe, às vezes, valorizar toda essa produção aqui no estado de São Paulo, né, Luciano? Pois é, não, vamos valorizar, e a casa está homenageando, né? Tá, e vive homenageando os agricultores, né? Justamente, e por isso que a gente reforça e se torna tão importante, e se tornou tão importante nesse momento até de pandemia, não ter parado, né? Nós continuamos aqui trabalhando na Rede Alesp, os parlamentares continuam trabalhando também para dizer para você que está em casa assistindo, nos ouvindo agora, o quanto cada pedacinho da sociedade é importante e se tornou ainda mais essencial nesse momento de pandemia, meninos. Pois é, e o agro, durante a pandemia, durante a crise, né, que a gente teve uma diminuição das atividades econômicas, o agro cresceu, né? Você falou aí 10% no estado de São Paulo, outros lugares também, as exportações aumentaram, já tinha uma importância grande na economia brasileira, no PIB brasileiro, e durante a pandemia essa participação aumentou ainda mais. E a gente já, desde os anos 90, tem, Tayana, uma tendência a aumentar a produção. A gente triplicou nossa produção hoje no Brasil, sem avançar, sem muitas vezes avançar em áreas de floresta, né? Que a gente tem muitas terras aí que podem ser aproveitadas sem você ter que invadir uma floresta. Então, assim, o agro cada vez mais tomando uma importância na nossa economia e crescendo durante a pandemia. Júlio, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Imagina, bom jornal, bom trabalho para vocês, Luciano, Tayana. Para nós. Obrigada.